só existe um. Não é o que ele fala? É ou não é? Preste atenção, ele não fala de perfeição, ele fala de bondade. É ou não é? Bom, só existe um. Aí depois ele fala: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? E respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo com a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Olha o que Jesus responde para ele no versículo 21. E disse-lhe Jesus: se queres o quê? Se queres o quê? Olha aí Jesus falando: você já tem guardado todos os mandamentos. Jesus falando para ele: você tem feito tudo o que tem que fazer, mas ainda te falta uma coisa. Se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. É ou não é assim? Preste atenção. Esse jovem, ele já fazia o que era certo. Fazia ou não fazia? Só que ele tinha um defeito. O que impedia ele de ser perfeito era esse defeito, que era, ele era apegado aos bens materiais. Era ou não era assim? Aí Jesus disse: se você quer ser perfeito, vende os teus bens. Quer dizer, só faltava uma coisa para ele. É ou não é assim? Só uma coisa bastava para ele ser perfeito diante de Deus. E quando ele ouviu o que Deus falou, ele saiu triste e não quis fazer o que Jesus mandou ele fazer. É ou não é assim? Analisa a sua vida agora. Para esse rapaz, para ele atingir a perfeição diante de Deus, o próprio Jesus disse: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens. Não foi isso que ele disse? No caso desse rapaz, o apego dele estava com as coisas materiais. Tem gente aqui que é dizimista, tem gente que é fiel, tem gente que busca pela família, mas ainda não é perfeito diante de Deus porque tem um defeito. Que defeito é esse, pastor? É você que tem que responder. O que é que está impedindo você de ser perfeito diante de Deus? O que tem impedido você de agradar o coração de Deus cada vez mais? Tem pessoas que são fiéis a Deus em quase tudo, mas em alguma área ela deixa a desejar. É ou não é assim? Mas se ela mudar, Deus vai olhar para ela e falar assim: ó, você recebe hoje o tesouro no céu, no nome de Jesus. Amém? Amém? Tem gente que só está faltando isso para a vida mudar, faltando isso para ter uma vida diferente. E o diabo está enganando nisso, nas pequenas coisas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que ver aonde é que você tem errado, aonde é que você tem falhado. Tem pessoa que é nervosa demais, tem pessoa que é avarenta demais, é ou não é? Ciumenta demais. Pessoas que só querem para elas e não amam o próximo. E essas coisinhas impedem você de atingir a perfeição diante de Deus. Volto a dizer, você nunca vai ser perfeito como Deus é perfeito, mas Deus espere que você melhore cada dia mais no nome de Jesus. Amém? Veja o que está lhe atrapalhando. Para de falar essa frase: perfeito somente é Deus, porque o próprio Deus fala aqui que você pode ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Fala ou não fala? Ou será que é só a minha Bíblia que está dizendo isso? Sabe por que tem muita gente que sofre no mundo lá fora? Porque não lê a Bíblia. É ou não é assim? Porque não sabe o que Deus fala da própria pessoa. A pessoa não sabe o que Deus promete para ela e a pessoa está vivendo errada. Mas se você começar a entender as promessas de Deus para você, ninguém te segura mais. Aonde você for, você vai prosperar. Aonde você for, você vai ser feliz no nome de Jesus. Amém? Então comece a analisar. Eu posso mudar? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Só não muda quem não quer. Só não muda quem quer viver no pecado. Só não muda quem gosta do que o diabo está fazendo na vida dele. Porque aquele que conhece a Jesus, se entrega de coração,
ele fala: eis-me aqui, Senhor. É ou não é assim? Passa a ser servo. Às vezes a gente serviu o diabo lá fora, não fazendo macumba, não fazendo coisa, mas a gente servia lá fora. E hoje a gente não tem que servir aqui dentro? Sim ou não? Lá fora a gente fazia muita coisa para o diabo, e para Deus às vezes a gente não faz. Quando tinha uma festa no mundo lá fora, reunia os amigos, é ou não é assim? Vamos para a festa. E hoje, quando às vezes tem um evento dentro da igreja, às vezes você não convida. Você tem que convidar, faça a sua parte, e Deus vai te honrar no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Entenda uma coisa, diz para mim: você pode ser perfeito ou não? Está na Bíblia ou não está? Está ou não está? Sua Bíblia não é diferente da minha. Aonde eu li, você leu, e está a mesma coisa. Está ou não está? Então entenda: eu posso mudar. Fala: eu posso mudar. Fala: eu posso ser melhor. Eu posso amadurecer. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele era Saulo, era ou não era? O Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. E o dia que ele conheceu Jesus, Jesus não mudou ele? Mudou ou não mudou? Paulo se tornou um dos maiores pregadores que o mundo conhece até hoje. A Bíblia fala, em todas as partes praticamente do Novo Testamento, se fala de Paulo. Fala ou não fala? Se tornou um dos maiores pregadores. Por quê? Porque ele aceitou o que Jesus tinha para ele. Você tem que aceitar o que Jesus tem para você. Esse jovem aqui, ele não quis aceitar a orientação de Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 21. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste. É ou não é assim? Quando ele ouviu o que Jesus queria dele, ele ficou triste. Quando Deus falar com você, não fica triste não. Levanta a cabeça, porque Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Amém? Deus rejeita alguém, sim ou não? Rejeita. Quer ver uma pessoa que Deus rejeitou? Abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 15. Abre aí. 1 Samuel capítulo 15. Abre aí. No nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 15. No nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Olha o que fala aqui. Mateus capítulo 15, ou melhor, perdão, 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Quem encontrou, diga graças a Deus. Versículo 23. Aqui fala do rei Saul. Olha o que fala agora. Quem encontrou, diga graças a Deus. Versículo 23 diz assim: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Olha o que fala agora. Visto que rejeitastes a palavra de quem? Visto que rejeitaste a palavra de quem? Do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas o quê? Ele, porém, rejeitou. Rejeitou ou não rejeitou? Quando o rei Saul rejeitou a palavra de Deus, Deus também rejeitou o rei Saul. Não está escrito aí? Tá ou não está? Diz para mim, Deus rejeita ou não rejeita? Rejeita ou não rejeita? Deus, ele diz: vinde a mim como estás. Você pode vir a Deus cheio de pecado. Você pode vir a Deus com a vida toda destruída, e Deus vai te dar a palavra. Vai ou não vai? Se você ouvir a palavra e não rejeitar, a sua vida muda. Mas se você rejeitar a palavra de Deus, Deus também te rejeita. Está escrito aí ou não está? Está ou não está? O rei Saul rejeitou a palavra. Tem gente que não está sendo abençoado, não é porque Deus não ama a pessoa, Deus te ama, mas muita gente não está querendo o que Deus está falando. Deus fala e a pessoa fala: não é comigo. E Deus vai deixando, e a pessoa vai deixando para depois a vontade de Deus, para fazer a própria vontade dela. É um defeito, é ou não é? Você só pensa em você. Qual é o maior mandamento de todos? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, acima até da sua vontade. Você tem que amar a Deus, e aí Deus vai te exaltar no nome de Jesus. Amém, igreja?
Quer ver uma coisa? Levíticos, abre aí. Levíticos capítulo 21. Lá no começo da Bíblia. Levíticos capítulo 21. Se você tiver dificuldade para achar, levanta a sua mão que os obreiros vão lhe ajudar no nome de Jesus. Levíticos capítulo 21. Até agora nós mostramos que nós podemos ser perfeitos, é ou não é? Nós mostramos, está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu nunca vou ser tão perfeito como Deus, mas Deus espera que eu melhore. Deus espera que eu abandone certas coisas da minha vida e que eu comece a andar de uma maneira que agrade a Deus. Amém, igreja? Agora vamos falar de defeitos. Defeitos que Deus rejeita, defeitos que Deus reprova. No Velho Testamento, pessoas que tinham esses defeitos, que nós vamos ler agora, não poderia se chegar a Deus diante do altar, não poderia. Deus reprovava, está escrito aí, nós vamos ler agora. E nós vamos pegar cada defeito e trazer para a nossa vida hoje. Quem está entendendo? Agora entenda bem, os defeitos que eu vou falar aqui, eram defeitos que Deus reprovava no passado. Diga graças a Deus. Hoje, Jesus já morreu por você, morreu ou não morreu? Jesus aceita você hoje. Só que se você tiver esses defeitos, não mais físicos, mas espiritual, você vai ser reprovado. Então entenda bem isso, entenda bem. Entenda bem. Eu não sou hipócrita, como o apóstolo mesmo fala, para ficar aqui pregando heresia. A gente tem que pregar o que liberta o povo, é ou não é? É ou não é assim? Eu tenho que pregar o que vai ensinar você a prosperar, ensinar você a ser feliz dentro da sua casa, ensinar você a ser feliz no teu trabalho, ensinar você a crescer. Não é isso que o apóstolo ensina, é ou não é? A gente tem que pregar a palavra. O apóstolo até fala lá em São Paulo, ele sempre fala assim, ó, para os pastores, para o bispo: você não precisa ficar plantando bananeira, fazer um monte de coisa, loucura no altar. Prega a palavra e deixa Deus fazer a obra. Não é o que ele fala? É ou não é assim? E é o que a gente tem que fazer, é pregar a palavra e deixar Deus fazer a obra na sua vida. Olha o que fala agora, ó. Olha o que fala. Levíticos capítulo 21, versículo 16. Quem encontrou, diga graças a Deus. Preste atenção. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, quer dizer, não era só aquela geração, mas as gerações futuras. Não é o que está dizendo aí? Nas suas gerações. Quer dizer, a geração de Moisés acabou lá atrás, não acabou? Mas tem os seus descendentes, tem as gerações de hoje no caso. Aí fala assim, ó, vamos ler de novo, 16. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum o quê? Em que houver algum o quê? Defeito, se chegará para oferecer o pão ao seu Deus. Aí diz mais: pois nenhum homem em que houver defeito se chegará. Não é o que está dizendo? Então quer dizer que quem tinha esses defeitos que nós vamos ler agora, não poderia chegar a Deus, não poderia chegar ao altar, não poderia ser o sacerdote. Diga graças a Deus. Olha agora os defeitos. Como homem o quê? Qual é o primeiro defeito? Cego. No Velho Testamento, o homem cego não poderia se achegar ao altar de Deus como sacerdote. Quem está entendendo isso? O cego é aquele que não faz o quê? Que não enxerga. Trazendo para o mundo de hoje, espiritualmente falando, não é mais o defeito físico, mas é o espiritual. Tem gente dentro da igreja que não consegue enxergar o agir de Deus. É ou não é assim? Ele vê o que o diabo faz, reclama, murmura, chora, mas não consegue enxergar que Deus está operando e Deus está do lado dele para dar vitória para ele no nome de Jesus. E a pessoa que não quer enxergar o que Deus faz na vida dela, mas enxerga o que o diabo está fazendo, Deus vai rejeitar. Por quê? Porque a pessoa dá mais crédito para o diabo do que para Deus. É ou não é assim? Esse é o cego espiritual.